10.741, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende: inciso 1. Atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Inciso 2º. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Terceiro. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Quarto. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Inciso 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e de envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservação das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação à lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei 8.842, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Título 2 dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos.
Inciso 1. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política, na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas à alimentação poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito de assistência social. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo 1º. A prevenção, a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria, gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos obrigados a e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º. Incumbem ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação capacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá contato necessário com o idoso em sua residência, ou, inciso 2º, quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Parágrafo 7º. Em todo atendimento da saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Artigo 16.
Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, inciso 1, pelo curador, quando o idoso for interditado; 2, pelos familiares, quando o idoso não tiver curador, ou este não puder ser contactado em tempo hábil; inciso 3, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida, e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar; 4, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar a falta ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita de confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória nos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: inciso 1, autoridade policial; 2, Ministério Público; 3, Conselho Municipal do Idoso; 4, Conselho Estadual do Idoso; 5, Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, consideram-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psíquico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Artigo 22. Os currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, constituído por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta
para as pessoas idosas e incentivar a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada natural redução da capacidade visual. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de: inciso 1. Profissionalização especializada para idosos. Aproveitamento de seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Inciso 2. Preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais conforme seus interesses e de esclarecimento sobre direitos sociais e de cidadania. Inciso 3. Estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Social. Artigo 29. Os benefícios da aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidirão contribuição, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios e manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com as respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base percentual definido em regulamento, observada os critérios estabelecidos pela Lei 8.213. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876, ou não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 94, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do regime geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base para dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8. Da assistência social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada na forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70%
de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Capítulo 9. Da habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. Assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com essas condizentes, sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: inciso 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Inciso 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Parágrafo 3º. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se-á, nos termos da legislação específica: inciso 1º. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Inciso 2º. Desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos do sistema de transporte coletivo. Medidas de proteção. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei
forem ameaçados ou violados. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Observada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Encaminhamento à família ao curador, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 5. Abrigo em entidade. 6. Abrigo temporário. Título 4 da Política de Atendimento ao Idoso. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842. Inciso 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Inciso 6. Mobilização da opinião pública, no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento não são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme Lei 8.842. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto a um órgão competente da vigilância sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento observado os seguintes requisitos. Inciso 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Inciso 2. Apresentar objetivos estatutários e planos de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. 3. Estar regularmente constituída. 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. 1. Preservação dos vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno ou externo. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá, civil e criminalmente, pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constitui obrigação das entidades de atendimento, inciso 1, celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento
das obrigações da entidade e prestação decorrentes do contrato, com respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e garantias de que são titulares os idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 5. Oferecer atendimento personalizado. 6. Diligenciar, no sentido de preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças. 11. Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem na forma da lei. Inciso 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis recebendo dos idosos. 15. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte de familiares. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei 8.842 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da Política Nacional do Idoso, no âmbito de respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Inciso 1. As entidades governamentais, alínea A, advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição do programa. Inciso 2. As entidades não governamentais, alínea A, advertência. B. Multa. C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. D. Interdição de unidade ou suspensão do programa. E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos obrigados a qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso e as circunstâncias agravantes ou atenuantes
e os antecedentes da entidade. Das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso da interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra o idoso de que tiver conhecimento, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso, pena de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Capítulo 5. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente, na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado pelo servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível a verificação da infração, seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação que será feita. Inciso 1º. Pelo autuante o instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso 2º. Por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa obrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Capítulo 6. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis números 6.437 e 9.784. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para o prazo de 10 dias oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º.
Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastamento, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Título 5 do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições neste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Do Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público: inciso 1. Instaurar o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2º. Promover e acompanhar as ações de elementos de interdição total ou parcial de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os efeitos em que se discutam os direitos do idoso em condição de risco. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4º. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificado. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, e a linha A, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial,
para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, na mesma hipótese segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. Na falta de intervenção do Ministério Público, acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz a requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: Inciso 1. Acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2. Atendimento especializado ao idoso, portador de deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3. Atendimento especializado ao idoso, portador de doença infecto-contagiosa. Inciso 4. Serviços de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no fórum do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente: inciso 1, o Ministério Público; 2, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios; 3, a Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa do interesse e direitos de quem cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei,
são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos da autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lese direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandato de Segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos, em geral os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso, ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo fundamentalmente. Parágrafo 2º.
Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Dos crimes. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 7.347. Artigo 94. Os crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Capítulo 2. Dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta a lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 ano a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resultar a morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Inciso 2º. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Inciso 3º. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Inciso 4º. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial, expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial, expedida nas ações em que for parte
ou interveniente o idoso. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 120. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa, dada sua finalidade, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como obrigado por recusa deste e outorgar a procuração à entidade de atendimento. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 130. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena, detenção de 1 ano a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Título 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena, reclusão de 6 a 1 ano e multa. Artigo 110. O Decreto número 2848, de 7 de novembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61, inciso 2º, a linha H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime recusa de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou seu agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Artigo 133, parágrafo 3º, inciso 3º, se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 140, parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Artigo 141, inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Artigo 148, parágrafo 1º, inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Artigo 159, parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 e ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Artigo 183. Inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei 3.688, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 21. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 112. O inciso 2 do artigo 4º
do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.455 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2º. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Artigo 113, inciso 3º do artigo 18 da Lei 6.366. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 3. Se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 anos ou pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou a que tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Artigo 114. O artigo 1º da Lei 10.048 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos da lei. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas e ações relativo a idosos. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004.